E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e hoje eu vim aqui falar sobre idols que são grandes amigos. Eu separei aqui 9 casos que, mano, vocês vão gostar de conhecer um pouco mais sobre a amizade, como ela surgiu e alguns dos fatos mais legais sobre a amizade dessas pessoas. Então eu espero de coração que vocês curtam e bora começar! Vamos começar pelo primeiro caso, que é do RM e do Jackson. A gente descobriu no Mama de 2015 que eles se conheceram antes através de alguns programas musicais, de variedades e coisas do tipo. E eles até chegaram a conversar algumas vezes fora deles, através de mensagem e tudo. O Jackson até comentou que queria marcar uns rolês com ele, só que ele não conseguia marcar com frequência porque o RM estava sempre bem ocupado. Os dois já apareceram juntos em outros programas também de variedades e eles pareciam estar muito à vontade um com o outro, assim, uma relação bem de amigo, assim. Então por isso muita gente gosta muito dessa amizade dos dois e acha uma das amizades mais fodas do K-pop, mano. Agora vamos falar do segundo caso, que é da Lisa e do Bambam. Eles se conhecem muito tempo, há muito tempo mesmo, bem antes dessa vida de idol. Eles participavam do mesmo grupo de dança na Tailândia chamado Wisa Cool, onde eles chegaram a performar vários covers de dança, especialmente do Rain. E eles até ganharam prêmios por isso, vocês acreditam? Como o melhor cover do Rain na Tailândia. E é engraçado que você consegue achar várias fotos dos dois crianças juntos. As famílias deles se conheciam, tanto que você vê foto da mãe da Lisa com a mãe do Bambam também. Então é algo que perdura muito tempo e eu acho essa amizade muito legal, mano. Direto você pode ver interações dos dois em programas de variedades, de música. Você sempre vê os dois se olhando assim, se cumprimentando. Você também vê interações deles também no Instagram, tipo o Bambam postando uma coisa e falando que é a Lisa que tirou essa foto. Então você vê que os dois são muito próximos. Houve também aquele caso onde uma vez a Lisa sofreu um ataque racista e o Bambam foi a primeira pessoa que se posicionou pra defender sua amiga, velho. E o pior é que os dois têm um chat onde só tem idols tailandeses e lá eles podem falar muita merda. E eles também se encontram com frequência. Então você vê várias fotos também da Lisa com a Sorn, do Bambam com o Nick e coisas do gênero, assim. Então eu acho muito legal isso deles. O terceiro caso é do Arruaça com a Win, essa amizade tão foda e tão talentosa e tão de tanto tempo. Elas se conhecem desde o ensino fundamental. E uma só entrou na RBW por causa da influência da outra. Por causa que a outra já estava lá, então como ela queria ficar perto da sua amiga, ela decidiu se juntar a essa agência também. E você pode ver na frente das câmeras que as duas são sempre muito à vontade uma com a outra. E você pode ver que quando surge um escândalo com a Ruasa, a Win também fica afetada porque ela é muito amiga dela e ela às vezes pega um pouco das dores da sua amiga. E vice-versa. Então só a partir disso você consegue ver o quanto a amizade delas é forte e o quanto elas se consideram próximas. Agora vamos falar da amizade do G-Dragon com o Taeyang. Essa amizade já perdura tipo 19 anos, mano. Os dois conhecem desde a época de trainee. E se eu não me engano, eles entraram na YG lá pra 2001, 2002, nesse comecinho. E já é conhecido várias das histórias que comprovam a amizade deles. Tipo naquela vez em que o G-Dragon fez uma festa surpresa pro Taeyang. Aí nisso ele chamou vários amigos de infância do Tae que ele não via há muito tempo. E isso realmente significou muito pro Tae, porque nessa época ninguém fazia festa surpresa pra ele, então significou algo bem grande assim pra ele. E também foi o próprio G-Dragon que fez o Taeyang conhecer sua esposa, então você só pode ver o quanto a amizade dos dois é foda, velho. Agora vamos falar de uma das amizades mais fodas do K-pop, que é do Taemin com o Kai. Os dois se conhecem desde a época de escola e é engraçado porque nesse início eles meio que se falavam de maneira formal, mas pouco tempo depois eles deixaram isso de lado, porque tem isso na Coreia de pessoas mais novas se referirem muito formalmente a quem é mais velho, então eles meio que largaram isso e se viam como iguais. E eles falaram que se dão tão bem porque eles são pessoas muito parecidas, eles têm muitos gostos em comum. Por exemplo, os dois são meio desastrados. Alguns dos apelidos dos dois são referentes ao fato deles serem desastrados, deles de perderem coisas com frequência ou de quebrarem coisas com frequência. Tipo, a mão mágica de Taemin. Os dois também são mestres na dança. Eles fazem muito skinship, assim, sabe? Quando você bota a mão no ombro do seu amigo e coisas do gênero. Então, você dá pra ver que eles são pessoas realmente muito próximas e muito à vontade um com o outro. O Kai tem até um bracelete que a mãe do Taemin deu pra ele, velho. Isso pra você ver que o nível de amizade tá até na família, velho. E o único solo, assim, entre aspas, que o Kai tem é uma participação numa música do álbum do Taemin. O engraçado é que no começo da SM, eles entraram praticamente juntos. Aí o Kai já foi cotado pra entrar no SHINee, mano, vocês sabiam disso? Tanto que havia uma possibilidade dos dois terem debutado juntos. E foi muito engraçado nesse início, porque eles realmente acharam que eles iam debutar juntos. Só que conforme o Taemin debutou, isso não diminuiu a amizade dos dois. Até porque eles tiveram vários projetos em conjunto, como o Super M, a Unique Unit, o SM The Dancing. Então eles já tiveram a oportunidade de trabalhar juntos várias vezes.
Agora vamos falar do trio chinês do EXO, o Luhan, o Tao e o Chris. Eles eram conhecidos na época de EXO por serem pessoas bem próximas um do outro. O pior é que na época de EXO, os fãs começaram a shippar muito o Luhan e o Tao e eles perceberam, aí eles começaram a se ver de maneira meio estranha. Mas depois que eles saíram do EXO, a amizade deles retornou mais forte do que nunca. E a gente pode perceber isso porque eles já tiveram vários projetos juntos, música junto, eles participaram de vários reality juntos e eles são pessoas muito à vontade um com o outro. Não me parece que aquilo é simplesmente um script, me parece realmente dois amigos meio que conversando. Um fato que muita gente não conhece é que o Tao tretou com o Chris depois que o Chris saiu do EXO porque o Tao não entendeu muito bem os motivos do Chris. Então ele fez um puta texto na época no Instagram falando mal disso e os dois ficaram sem se falar durante muito tempo. Mas depois que o Tao descobriu os verdadeiros motivos do Chris ter saído do EXO, eles pediram desculpa e retornaram com essa amizade aos poucos, tanto que hoje em dia eles parecem estar muito bem também. É só você ver a interação desses três no último Produce chinês. Agora vamos falar da amizade mais bonita do K-pop, que é da IU com a Suzy, do Miss A. Elas se conheceram durante as gravações do Dream High, dorama esse que eu assisti, inclusive é legalzinho até, eu gostei na época. E é engraçado você ver a IU, tipo, muito novinha, parecia um feto na época. Mas enfim. Mas elas não se falavam tanto nessa época porque a IU era uma pessoa muito tímida e com uma dificuldade de se abrir para as outras pessoas. Então foi só no fim das gravações que elas começaram a se falar de verdade, assim, e começaram a ter uma baita amizade. A IU comentou que gostaria de ter sido amigo dela desde o início e que ela tinha muita vontade de conversar com ela, só que por causa dessa timidez, ela teve um pouco de dificuldade nesse início. E muito disso porque ela não sabia como falar com pessoas mais jovens. Sim, isso é realmente um problema na Coreia. Mas é engraçado porque durante várias entrevistas, uma sempre fala muito bem da outra, o quanto elas viraram próximas, e um fato bem engraçado, que elas precisam parar de conversar pelo celular, porque os dedos das duas estavam começando a doer muito, velho, de tanto digitar. Então só por aí você vê que é aquela amizade que você só fala merda, velho. Agora vamos falar de uma amizade inusitada do Hee-Choo, do Super Junior, e da Taeyeon, do Soneshide. A gente pode ver que os dois são amigos há um bom tempo já, porque quando saiu o escândalo de namoro da Taeyeon com o Baekhyun, o Hee-Choo numa entrevista falou que já era bem próximo dos dois, e ele já sabia disso há um bom tempo antes. Ele tentou até defender os dois nesse escândalo. A gente pode ver em outros programas em que os dois estão juntos, eles sempre conversam super de boa, assim, eles são sempre muito bem à vontade um com o outro. Tanto que teve até um programa atual onde o Hee-Choo conversava com a Taeyeon sobre o seu relacionamento com a Momo, velho. Isso pra você ver, aquela famosa fofoca da tarde. O último caso aqui é da Amber do Aphex e do Henry do Super Junior Mandarim, chinês. E é um caso bem engraçado porque os dois se conheceram numa sala de treinamento e a Amber era muito próxima de idols masculinos, mas os fãs começaram a ficar meio suspeitando de alguma coisa porque os dois eram realmente muito próximos. Tanto que os dois uma vez foram numa loja no Japão que era administrada por uma grande fã do Henry. Ninguém sabe realmente o motivo disso, mas aparentemente ele era próximo dessa fã. E no relato dessa fã, os dois compraram um conjunto de canecas. E que nessa postagem parecia que ela sabia que tinha alguma coisa rolando entre os dois, mas eles estavam se segurando. E que quando eles saíram da loja, eles falavam que saberiam bem como usar essas canecas. O que isso quer dizer? Sei lá, às vezes os fãs só tão malucos mesmo. Ou pode ter sido inventado, não sei. E existem outros motivos pelos quais os fãs acham que os dois são um casal. Por exemplo, uma vez os dois foram assistir sozinhos um filme romântico, e era no aniversário do Henry ainda. Em um programa de TV, quando pediram para ela descrever o homem perfeito, ela descreveu alguém bem parecido com o Henry. Aí o apresentador perguntou se era ele, e ela ficou meio tímida para responder. Uma vez no programa, perguntaram para ela se ela já namorou um estrangeiro, e ela disse que era segredo. Conhecendo a figura, os fãs dizem que ela diria um não na lata, se fosse verdade isso. A Amber conhece todos os amigos não celebridades do Henry e até amigos seus da faculdade, mano. Você pode ver direto interações dos dois nas redes sociais e os dois são sempre muito amigáveis, assim com o outro, até demais. O Henry também numa entrevista já disse que os dois já trabalharam em uma música na casa dele. Aí depois ele foi questionado sobre o que eles fariam depois, e ele disse em seu coreano quebrado que até já dormiram uma vez. A Amber ficou meio sem graça nisso e falou pra ele não falar de uma maneira que soasse tão estranho. Então, sei lá, mano, ou os dois são muito amigos, ou eles podem ter tido alguma coisa. Mas isso são só os argumentos dos fãs. Mas a gente só tem uma certeza, eles são pessoas muito próximas. Então é isso, gente, eu espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo sobre idols que são grandes amigos. E se vocês gostarem e quiserem uma parte 2, comenta aqui embaixo que eu farei com o maior prazer e mostrando pra vocês mais amizades fodas. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Valeu e tchau!